Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrimos a Bíblia mais uma vez para estarmos nos nossos devocionais e percorremos o livro de Salmos e vamos parar no Salmo 73. É um salmo que eu gosto muito, ainda que tem aqui uma mistura, muitos pensamentos daqueles que perturbam o coração, e nós vamos encontrar então Asaf a fazer uma confissão, a fazer proclamações e declarações muito importantes e também a partilhar os pensamentos quando a mente de Asaf era um campo de batalha, quando estava a ser tentado por pensamentos, e vemos como ele venceu esses pensamentos. Talvez nestes dias em que estamos a viver, alguns dos nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham nestas meditações estão a passar por dificuldades, talvez até dificuldades financeiras, restrições, e vem à nossa mente muitos pensamentos, muitas dúvidas, muitas questões que se levantam. Porquê é que Deus permite isto? Porquê é que eu estou a sofrer? Olha, este Salmo 73 vem de encontro a esses pensamentos, a essas lutas, a essa tentação. E ele começa com uma declaração, Salmo 73, um salmo de Asaf, quando parece que ele está a duvidar da justiça de Deus, mas ele encontra a resposta para essas suas questões. Ele começa com uma declaração: verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel e para com os limpos de coração. Não podemos parar aqui. Verdadeiramente bom é o Senhor para com o seu povo e para com os limpos de coração. Limpos de coração não significa que não tenhamos as nossas dúvidas, as nossas lutas, as nossas questões, as nossas tentações, os nossos momentos mais difíceis. E ele vem agora partilhar connosco um momento difícil que Asaf teve. Vamos lê-lo? Verso 2. Quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. O quê? Uau! Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há pertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pela que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Eles são corrompidos, falam e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, a águas de copos cheios se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Vamos fazer aqui uma pausa. Então aqui está o desabafo, aqui está a confissão de Asaf. Ele começa confessando um pecado forte, um pecado grande, um pecado é pecado. Ele diz: quanto a mim eu tinha inveja dos soberbos. Quase que os meus pés escorregavam, quase que eu me desviava por causa da inveja. E a inveja é algo terrível. Eu costumo dizer que dos 10 mandamentos, o que nós erramos mais, o que nós falhamos mais, o que nós desobedecemos mais é o 10º, o último. Não cobiçarás a casa do teu vizinho, do teu próximo, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o jumento, os animais, ou seja, não cobiçarás as coisas dos outros. E de facto a inveja ou cobiça é algo que é difícil, porque começa nos olhos, algo que nós vemos, e de repente sobe à mente, e a nossa mente começa a dizer: mas porquê que ele tem isto e eu não tenho isto? E depois pode descer ao coração e tornar-se num pecado. Mas graças a Deus que Asaf conseguiu confessar aqui o seu pecado. E ele começa declarando a verdade: o Senhor é bom para aqueles que estão limpos de coração, mas ele confessa o seu pecado. E é muito importante este desabafo diante de Deus. Neste caso ficou escrito na sua palavra. Ele diz: eu tinha inveja dos soberbos, porque eu via a sua prosperidade. Essas pessoas que são ímpias, que são corrompidas. Não há apertos na sua morte. Está a sua força sempre firme. Parece que não têm trabalhos como as outras pessoas. Parece que não são infligidos como os outros homens. Eles põem-se soberba como quem põe um colar para mostrar
Usam violência como quem faz de um adorno. Os olhos estão inchados de gordura. As suas imaginações superabundam, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam de uma forma arrogante, ergam a sua boca quando aos céus e estão sempre com o copo cheio, não é? Parece que espremem como quem espreme, não é? Um suco sempre no seu copo, sempre com coisas boas, sempre com coisas agradáveis. Parece que não passam pelos apertos que eu passo, parece que não têm as dificuldades que eu tenho. E o meu coração começou a encher-se de inveja e a cobiçar a sua vida. Então aqui Asaf confessa o seu pecado. Mas pior ainda foi quando Asaf viu que até mesmo eles dizem. Como é que Deus sabe? Ou seja, o que é que Deus tem para me ensinar? O que é isso da palavra de Deus? O que é isso dos ensinos de Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Não, eu não preciso disso. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da sua palavra. Eu não preciso dos seus conselhos. Eu tenho tudo o que quero. Eu posso. Eu mando. Eu tenho. Eu faço. Eu. Arrogância soberba. Arrogância soberba. E a Bíblia diz que Deus despreza a arrogância soberba. Então quase que o meu coração, diz Asaf, desfalecia. Quase que os meus pés escorregavam ao ver a prosperidade destes e as minhas limitações. Eles são ímpios, mas parece que estão sempre em segurança. É o resumo, verso 12. Sempre lhes aumentam as riquezas. Então ele dizia, eu olho para mim e digo, na verdade, quando eu olho para este cenário, parece que em vão tenho purificado o meu coração. Parece que em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência. Eu não tenho aceito corrupção, não tenho sido corrupto, eu não tenho usado violência. Parece que em vão ele purifica o meu coração. Porque ele continua a dizer, no verso 14, todo dia eu sou afligido. A cada manhã parece que sou castigado. Então, se eu falasse assim, eu estava a pensar, se eu falasse assim, os meus filhos me ouvissem. Verso 15. Também, se eu dissesse, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Então ele guarda estes pensamentos só para si. Ficam aqui no Salmo para nós aprendermos como proceder e como lidar com eles. E ele a seguir vai-nos dar a fórmula de lidar com eles. Mas é importante nós guardarmos. Não passarmos isso para os nossos filhos. Se nós dissermos, olha, aquele corrupto tem tudo o que quer. Olha para o carro, olha para a casa, olha para aquilo. E talvez os filhos vão pensar, bom, se o meu pai, se a minha mãe são pessoas tementes a Deus, são pessoas que limparam o coração, são pessoas que são justas e fiéis e têm dificuldades, se calhar mais vale eu ser corrupto. Não, então não vamos passar isso para a geração seguinte. Não. Então quando ele diz no verso 16, não é? Esta filosofia que ele está a ter, quando eu pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado. O seu coração estava perturbado com estes pensamentos. Vamos ver o que é que ele fez para conseguir vencê-los? Verso 16. Eu estava perturbado quando tentei compreender, então eu entrei no santuário de Deus, verso 17. Então eu entendi o fim deles. Sim, porque o fim é sempre mais importante que o início. E o fim deles é tal qual Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. O rico vivia esplêndida e regaladamente. Festas todos os dias. E o Lázaro, que significa homem temente a Deus, é o que significa o nome Lázaro, por isso Jesus deu o nome a Lázaro, homem temente a Deus, estava sentado à porta do rico, tentando comer as migalhas que sobravam dos banquetes. Os cães vinham e lambiam suas feridas. Era um homem cheio de doenças, cheio de aflição. Mas, no entanto, o rico morreu. Um grande cortejo fúnebre foi atrás. Os amigos, os familiares, carpideiras choravam o rico. O Lázaro morreu e não apareceu ninguém humano. Mas apareceram os anjos, porque ele era um homem temente a Deus, e o levaram para as mansões celestiais. Quando ele estava lá no seio de Abraão, então ele passeava, regalado agora, em paz, sem mais dor, sem mais lágrima, sem mais sofrimento, enquanto o rico, no Hades, no lugar de tormento, diz, então, mas manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água, toque na minha língua, estou atormentado nesta chama. E então o Abraão lhe diz, então, mas tu viveste regalado esplendidamente e não quiseste saber de Deus nem da sua palavra e agora queres saber. Então diz a Lázaro para avisar os meus irmãos, eu tenho irmãos. Então, mas eles têm lá a palavra, têm lá Moisés e os profetas, ele que ouçam palavra. Na verdade, Asaf chega aqui e diz,
quando eu entrei no santuário e entendi o fim deles, então eu entendi que tu certamente os puseste a lugares escorregadios e os lanças em destruição. 19. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho aquele que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Eu me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Então ele se sente tão mal perante ti destes pensamentos, quando ele entra no santuário diante de Deus. E quando ele vê tudo aquilo que Deus tem preparado. A Bíblia diz que é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem deixa o coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Então ele disse, eu até me senti mal. E ele arrependeu-se com esta dor de rins, ele arrependeu-se com esse sentimento, ao pensar, eu sei que tudo aquilo que eles têm agora vai ficar cá, e na eternidade, sem Deus, será um sofrimento incomparável com todo o sofrimento que nós possamos experimentar aqui. Todavia, verso 23, eu estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Há coisa mais maravilhosa do que esta? O Senhor nos guia pelo seu conselho, me receberá em glória. Por isso eu estou de contínuo contigo. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha porção para sempre. Verso 24. Então, se a nossa carne e o nosso coração desfalecer, se tivermos tentações na nossa mente, se formos tentados a sentir inveja, a cobiçar as coisas que os não temem a Deus, que os ricos, que os corruptos têm, guardemos o nosso coração. Vamos diante do santuário, prostremos diante de Deus, lembremos-nos qual é o nosso fim. Jesus disse, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. E ali não há mais choro, não há mais dor, não há mais sofrimento. Então, se nós sofrermos aqui por alguma razão que às vezes desconhecemos, tal qual Jó, mas mantivermos o nosso coração firme e fiel, este Deus, que é o Deus que é a nossa fortaleza, que é a nossa porção, então Ele vai nos receber nos lugares celestiais. Verso 27. Os que se alongam de ti perecerão, morrem para sempre, separados de Deus para sempre. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, e é isto que eu quero fazer. Vamos terminar lendo o verso 28. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Para mim, é sempre bom, é sempre o caminho. Aproximar-me de Deus e pôr a minha confiança no Senhor. Não é? Tal diria o servo de Deus, nem que Ele me mate, mesmo que Ele me mate, nele confiarei. Como dizia Sadraque, Mesaque e Abednego, o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, nós não nos vamos dobrar a outros deuses. Nós não nos vamos dobrar a Mamon. Nós não nos vamos dobrar ao pecado. Nós vamos limpar o nosso coração e vamos continuar a aproximar-nos de Deus e a colocar a nossa confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Esta é a nossa escolha. Se tens pensamentos maus, a batalha é travada aqui. Não deixes que deixe o teu coração. Vai tal qual Asaf. Entra no santuário, verso 17, e entende o fim de todas as coisas. E Deus tem algo preparado para aqueles que temem a Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.